Oi, gente, tudo bom? Olha aqui eu novamente para falar com vocês sobre o assunto do capítulo 5, que é Roma, né? Hoje nós vamos, de fato, para a pergunta principal: todos os caminhos levam a Roma? Isso, né, está bem no início da página 110 do livro de vocês, onde mostra, tá, como os romanos trabalhavam, como os romanos, né, construíram as estradas, como eles se preocuparam em ligar as várias partes do império, tá bom? Mas eu começo a minha aula, né, com duas personagens bastante conhecidas quando se fala de Império Romano, tá? Que o Asterix e o Obelix também está na página 109 do nosso livro, tá bom? E também já deixo aqui no início um trechinho, né? Inclusive uma sugestão que está no livro de vocês, para que vocês assistam ao documentário, né, da History sobre Roma, né, construindo um império, tá bom? E bem-vindos ao nosso cotidiano de Roma, tá? Façam comigo essa viagem, né? E eu espero que vocês gostem bastante dessa aula, tá bom? Bem, então vamos lá. Primeiro, a gente precisa lembrar o que nós já trabalhamos, né? Não posso deixar como solto, porque senão não faz uma ligação com o outro assunto, com o outro conteúdo, certo? Vamos lembrar? Bem, nós já falamos, né, que Roma foi um grande império da antiguidade, com um exército poderoso que dominou, né, terras que pertenciam aos gregos, aos egípcios, aos mesopotâmios, aos persas e etc. Lembram, né? Inclusive, na aula de ontem, a professora Carla mencionou que alguns imperadores, né, alguns senadores chegaram ao Egito, lembra? Inclusive, se casaram com Cleópatra, né? Foi falado na aula de ontem, eu assisti a aula. Bem, tinha ali, gente, naquela época, nós estamos falando da antiguidade, tá? 1 milhão de habitantes, ou seja, se transforma na maior cidade da antiguidade. Então, imaginem, vamos pensar Roma na antiguidade, 1 milhão de pessoas, né, com o desenvolvimento, com a estrutura social, tudo isso precisa ser lembrado, tá bom? Outro ponto, né? O poder do império construído pelos romanos era tão grande que acabou se tornando uma referência para todo mundo. Então, a gente tem ali, né, sempre o Império Romano, né? E aí a gente vai entender isso ao longo do nosso capítulo, que não termina na aula de hoje, tá? Os romanos explicaram ali a sua origem de duas formas. Lembra? A mitológica, né? Os gêmeos amamentados pela loba, e também a criação histórica, a mistura de alguns povos que chegam à região e de pastores que vão em busca de terra fértil para a agricultura, certo? Os latinos, os sabinos, os italiotas, os etruscos e assim por diante. Bem, então isso, uma retomada do que nós já trabalhamos anteriormente, tá bom? Outro ponto que vale lembrar, a economia era baseada na agricultura e no pastoreio, né? A sociedade era formada, né, estamental, lembra? Eu gosto que vocês aprendam a palavra, era estamental, ou seja, tá? Patrícios, clientes, plebeus e os escravos. Dessa forma, era uma sociedade hierarquizada, tá? Uma sociedade sem mobilidade social, né? A gente já viu em outras aulas que os plebeus, não contentes com tudo que estava acontecendo, né, acabou
acabaram se revoltando, e aí as revoltas da plebe, tá bom? Uma religião, né, politeísta até o Império, certo? Semelhantes aos gregos. E aí a gente tem todo o nosso imaginário, todas as pesquisas, inclusive a atividade será uma pesquisa, tá lá no último momentinho da aula, tá? Falando então desses deuses romanos semelhantes aos deuses gregos, tá bom? Nas artes, pinturas, afrescos, murais decorativos e aí toda a influência grega, tá? Presente na sociedade romana. E não podia faltar então essa localização geográfica do Império, né? Porque a gente está no Império Romano, tá bom? Então, por favor, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, volta ao vídeo e assim por diante. Bem, olha lá, um outro ponto que não podemos esquecer, a história de Roma dividida em 3 momentos, monarquia, república e império. Muito parecido com o Brasil, né? A gente não pode esquecer, o Brasil também passou por uma monarquia, porém foi um império e agora uma república. Em Roma um processo um pouquinho diferente, tá? Bem, olha lá, chegamos, né, na página 111. E aí eu venho com vocês para chegar na página 111, na página 109. Me acompanhe, por favor. Quando ele fala na página 109 do cotidiano, que ele vai mencionar essa ideia da sociedade, de como viviam, os padrões, né? Tudo a partir de como viviam os romanos, né? Tudo a partir do cotidiano, será muito associado à posição social. Ou seja, se eram ricos ou pobres, tá? É uma característica de Roma, né, histórica nesse período. Um outro ponto importante que vale a gente perceber que a gente já, inclusive, ele fala isso no primeiro capítulo, que a gente já falou das grandes narrativas, dos textos e dos feitos extraordinários, de como era Roma no dia a dia, de como as pessoas viviam, como eram as suas casas, suas vestimentas a partir de agora, né? Mas a gente precisa pensar que a gente tendo esse cenário que vocês têm disposto, né, aparecendo, é uma grande tecnologia para a época, tá? Por que uma grande tecnologia? Porque essas casas já eram construídas com cimento. Não é qualquer cimento, né? Os gregos também usavam cimento, mas aqui os romanos aproveitavam a areia, né? Pedaços de calcário, de rochas, tá? Que eles encontraram, né? Nos vulcões, tá? Por isso, então, tem uma característica diferente, tá bom? Olha lá. E aí nós vamos ter, eu trouxe uma curiosidade para vocês, porque daí eu também fiquei curiosa, né? Na Itália, tem 3 dos vulcões ativos ainda, né, do mundo. E o Etna é o mais ativo de toda a Europa. Tem bastante reportagem sobre isso e eu fiquei interessada em procurar, tá? Tem também um linkzinho no nosso livro que nos leva à pesquisa sobre os vulcões. Mas ele vai falar do Vesúvio, tá bom? Bom, até aqui tranquilo, né? Quando então se fala nessa vida em Roma, como seria a nossa vida em Roma? Vamos pensar? Se a gente tem, né, aí, dependendo da posição social, o lugar. Por exemplo, tá? Vale lembrar que nós, né, a população, nesse caso, se nós estivéssemos em Roma, tá? Estava dividida na vida urbana e camponesa, certo? Por quê? Porque aí, né, o campo, a agricultura também fazia parte da economia. Então, além do centro político, econômico, cultural da sociedade de Roma, de tudo isso, tá? Nós vamos ter os teatros, por quê? Porque também haviam diversões, certo? A vida cultural em Roma, nesse período, também era bastante ativa, tá bom? As habitações muito simples, dependendo
tá? Da posição social, apesar da simplicidade tanto para rico quanto para pobres. E aí na página 110, né, do livro de vocês, no antepenúltimo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: em Roma havia 3 tipos de habitação, tá? O domus e a vila, certo? Estavam geralmente reservadas aos patrícios, porque caracterizava, né, a famílias mais abastadas, famílias mais ricas, tá? Domus era a casa da cidade e a vila era a casa de campo, né? Olha aí, por isso que já caracteriza também, né, essa divisão, certo? E a insula, que são esses espécie de apartamento que vocês têm aí, são blocos. E esses blocos caracterizavam, tá, as pessoas que moravam ali, que eram pobres. Quanto mais alto os apartamentos, os blocos, mais pobres, certo? Pagavam aluguéis ou não tinham como pagar, enfim, tinha ali essas especificidades. Então, quem passasse, quem visitasse já sabia, né? Dependendo da moradia, dependendo da vestimenta, a profissão, tudo isso relacionava-se à sua posição social. Tudo bem? Ele vai mostrar, né, ali falando desses pequenos apartamentos, edifícios, quanto mais altos e assim por diante. Isso também está, né, na página 110 e 111 do livro de vocês. Tá? Principalmente no 111 ele vai falar, além das casas, das mobílias, como estava disposto, como eram ali, né, as casas, em alguns lugares os candelabros luxuosos, né, os banhos, a decoração, tudo isso fazia parte, tá, das residências romanas. Bem, infância, oh, coisa boa, né? Quando a gente fala da infância, a gente não pode esquecer que criança, né, na antiguidade tinham mais ou menos as mesmas, o mesmo processo educacional, tá? Então, olha lá, a educação variava de acordo com a classe social e o gênero, né? Meninos, meninas. Geralmente, os meninos tinham aí, principalmente de classes abastadas, ou seja, os patrícios, né? Aprendiam a ler, aprendiam a escrever, aprendiam latim, tinha conhecimento, tinha o professor pedagogo, né? O professor particular, que era o pedagogo, que estava ali só para educá-lo. Então, tudo isso fazendo parte, tá, dessa sociedade romana, caracterizando como estava disposto. De modo geral, né, os mais pobres, quando completava ali 12 anos, tinham que trabalhar, né? Então, a gente tem alguns pontos bem interessantes falando dessa questão da educação. Aí eu trouxe para vocês, eu até vou pegar aqui, me desculpem, mas eu achei bem interessante falando que meninos e meninas em Roma entravam para a escola por volta dos 7 anos de idade. Na verdade, a escola doméstica, era em casa, tá? Esse aprendizado. Por volta dos 12 anos, as meninas deixavam de estudar, tá? E passavam a ser educadas para serem boas mães, donas de casa e etc. O objetivo é que se tornassem ali, né, realmente mulheres fortes para serem muito boas mães e donas de casa. Isso era característico da sociedade romana, da sociedade egípcia, da sociedade grega que nós já estudamos. Os meninos, tá, já tinham ali, né, uma educação diferente, porque eles precisavam aprender, tá, a história, o idioma grego, porque mais tarde eles seriam os representantes da cidade, tá bom? E também é interessante que eles aprendiam astronomia, aprendiam sobre religião, sobre geografia, sobre matemática, então tudo isso voltado para os meninos, né? Então a gente tem ali já um fator bem legal. Os meninos também, as crianças, né, costumavam brincar, tinham um cotidiano bem legal, jogos como bolinha de gude,
né? É mencionado também como jogos de tabuleiro, e aqui ele traz presente as brincadeiras de bola, tá? De jogos de pedrinha, jogos com peões, tá? Então, tudo isso fazia parte do cotidiano das crianças, né, nesse momento, tá certo? Olha lá, trabalhos. As pessoas tinham que trabalhar, né? E aí, os trabalhos, as profissões eram diferentes, tá? Variavam todos os tipos de trabalho, todas essas produções ali eram vendidas, né? Por exemplo, o carpinteiro, o marceneiro, o cesteiro, o ceramista, tá? Nós vamos ter o padeiro como uma profissão muito importante, até porque os romanos consumiam muitos pães, tá? Então, também é uma atividade extremamente importante aqui, tá? E isso presente a partir da página 113. Outro, como se vestiam? Também lembrando que as vestimentas mostravam a posição social, né? Não vou fazer para não ficar tão longo, mas como eles se mostravam, como eles se vestiam, deixavam também claro o lugar que ocupavam. Principalmente, tá? Os homens com as túnicas, né, com seus trajes ali, mostrando que ele fazia parte da alta sociedade ou não, tá? E aí, a partir dos 14 anos, os meninos eram obrigados a usar a toga. A toga é um manto ali que mostrava, né, que vocês têm nas esculturas, que mostrava qual posição social, tá? As mulheres mais ricas usavam muitas joias, muitos anéis, muitas pulseiras. Então, isso também caracterizava com qual posição ela ocupava, tá? Já não vamos falar dos escravos, porque isso era claro, né? De como os escravos eram vistos, de como os escravos eram vestidos, eram muito simples, muito completamente diferentes, né, dos patrícios. Até os plebeus tinham já uma característica, umas vestimentas bastante diferentes, tá? Desde criança, preste atenção, isso também já foi falado, eu vou bem rapidamente. Desde criança, né, o direito romano era estudado, o direito romano era aprendido, tá? Tanto, né, em se tratando do ambiente familiar, como também em relação ao Estado. Então, a gente não pode deixar de falar isso. O direito estava dividido em público e privado, tá? Dá licença. E mais tarde, esse direito orientará todas as outras sociedades europeias e, consequentemente, né, influencia o Brasil, tá certo? Bem, chegamos, né? Nós temos aí, falando na página 113, dessa cultura, de como os romanos, influenciados pelos gregos, tá? Vão trabalhar na questão da pintura, da arquitetura, da arte especificamente, e nós temos os banhos públicos. E eu quero lembrar vocês, na página 112, que toda a água distribuída em Roma eram vindas de fontes e de bicas, tá? Roma recebia, de acordo com o que está no nosso livro, 1 bilhão de litros de água por dia através de aquedutos. Eu me lembro, né, acredito que vocês também, principalmente os alunos que eram já são do Coração de Jesus, tiveram uma aula de campo. Eu só não me lembro se no segundo, terceiro ano, né, uma aula de campo em que vocês visitaram o Museu da Caixa d'Água Velha para conhecer como era a distribuição de água em Cuiabá antigamente, tá? E aí vocês viram uma estrutura semelhante a essa, os aquedutos romanos, tá? Só para lembrar, certo? Que também fazia parte dessa distribuição da água em Cuiabá, como no Império Romano, tá bom? Certo, gente? Até aqui tudo bem? Nenhuma dúvida? Mas qualquer dúvida, só mandar a mensagem, tá?
E chegamos na mitologia. Não vou falar muito da mitologia, porque vocês têm uma atividade para fazer, mas, né, a mitologia romana representava aí as formas de explicar a realidade dos romanos, de como eles viviam, certo? Já que eles não conseguiam explicar cientificamente, né, partiram para a religiosidade, partiram para a mitologia, muito semelhante, tá, aos gregos. Por favor, tanto partiram para a mitologia, nem vou entrar na parte da literatura, porque isso cabe uma outra aula, né? E nós temos ali os mitos, né? O mito associado à criação de Roma, tá? Os gêmeos, Rômulo e Remo, amamentados pela loba. E aí, muito semelhante, como descrito pelos gregos, a gente tem a mitologia e a religiosidade politeísta dos romanos. Por enquanto, porque daqui a pouco nós veremos, né, como foi mudando a religião ao longo do império, tá bom? Os principais... Gente, os romanos eram supersticiosos, tá? Eles tinham medo dos deuses. Isso é bem interessante, né? Então, tudo isso fazia com que eles realmente respeitassem os deuses, tá? E os principais, né, que a gente tem, não coloquei todos justamente porque vocês têm uma atividade para fazer. Olha aí, lá na página 116, tá exatamente ali, certo? A atividade, a tarefa de vocês. Vocês vão pesquisar quais deuses gregos tinham equivalentes aos romanos. Quais suas virtudes, seus defeitos, e aí vocês vão escrever tudo isso bonitinho no caderno, tá bom? Façam essa atividade, façam essa pesquisa, página 116 do nosso livro. Depois que tiver tudo bonitinho, tudo feito, né? A tarefa de vocês, professor, eu não quero fazer no caderno, posso fazer direto no meu computador, digitado, e colocar a imagem bonitinho, como vocês quiserem. Pode fazer no caderno, pode fazer no computador direto, tá? E aí vocês vão enviar por e-mail. Eu vou colocar essa atividade lá no Google Sala de Aula, deixar também tanto o meu e-mail quanto o e-mail da professora Carla, para que vocês mais tarde enviem a atividade para a gente, tá bom? Não conseguiu? Não sofra, não sofra. Conseguiu mandar um e-mail? Ótimo. Não conseguiu? A gente depois resolve, tá certo? Tudo de bom, tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!